O que acontece quando a lei é usada de forma injusta contra a pessoa errada? Para muitas pessoas, esse tipo de situação pode significar humilhação, constrangimento ou até perigo. Mas naquela tarde ensolarada, uma abordagem policial rotineira se transformaria em algo que ninguém no local esqueceria tão cedo. Agora pense, como você reagiria se fosse parado sem motivo e tratado como suspeito? Você se sentiria impotente ou tentaria lutar contra o sistema? Bem, naquela tarde, Isabela Mendes não teve escolha. Tudo o que ela queria era um dia tranquilo. Mas o que aconteceu deixou claro que nem todos são tratados da mesma forma. "Por favor, desça do carro imediatamente, senhora!" ordenou um dos policiais, a voz carregada de autoridade. Isabela, uma mulher negra de pele reluzente e cabelos elegantemente trançados, usava um vestido azul marinho simples, apropriado para o clima quente daquele dia. Ela era a imagem da elegância e compostura, mas também uma pessoa acostumada a lutar contra preconceitos silenciosos. "Há algum problema, oficial?" perguntou ela, tentando manter a calma enquanto olhava para os dois homens uniformizados que haviam parado seu carro no acostamento. "Recebemos uma denúncia sobre um veículo suspeito nesta área, e o seu corresponde à descrição", respondeu o outro policial, enquanto cruzava os braços e lançava um olhar avaliador. Isabela ergueu uma sobrancelha, incrédula. "Suspeito de quê, exatamente? Eu só estava dirigindo para casa." O policial ignorou a pergunta e continuou. "Documentos, por favor. E saia do veículo para que possamos fazer uma revista." Passando os olhos ao redor, Isabela notou que algumas pessoas estavam parando para observar a cena. Sussurros podiam ser ouvidos e celulares começaram a surgir, apontados em sua direção. Ela entregou os documentos, mas antes de obedecer à ordem de sair do carro, disse firmemente: "Eu gostaria de fazer uma ligação antes de continuar com isso." "A senhora pode ligar para quem quiser depois", retrucou o oficial, impaciente. Com um olhar firme, Isabela pegou o celular e discou rapidamente. O telefone tocou 2 vezes, antes que uma voz grave e familiar atendesse. "Isabela? Está tudo bem?" Ela respirou fundo e respondeu: "Samuel, fui parada pela polícia sem motivo. Acho que você deveria vir até aqui." O rosto dos policiais começou a mudar assim que ouviram o nome que Isabela mencionou. O clima no acostamento mudou completamente. Os 2 policiais, que até então mantinham posturas firmes e autoritárias, começaram a se entreolhar. Eles não precisavam de confirmação. Eles sabiam exatamente quem era Samuel. "Samuel? Samuel Mendes?" perguntou o policial de braços cruzados, tentando esconder o incômodo na voz. Isabela não respondeu de imediato. Ela mantinha o celular próximo ao ouvido, olhando calmamente para o horizonte. "Sim, estou na Avenida Central, próximo ao cruzamento com a Rua Olmo. Eles querem revistar meu carro sem justificativa." Do outro lado da linha, a voz de Samuel Mendes, juiz renomado e respeitado na cidade, se manteve fria, mas firme. "Fique calma, estou a caminho." Ela desligou o telefone e voltou o olhar para os policiais. "Meu marido chegará em breve. Podemos esperar por ele." O desconforto dos 2 homens era visível. O policial mais jovem, que ainda segurava os documentos dela, passou o dedo nervosamente pelo canto da ficha. Ele olhou para o parceiro como se estivesse pedindo orientação silenciosa. "A senhora poderia sair do veículo, por favor?" repetiu o oficial, mas desta vez o tom estava mais brando. Isabela inclinou a cabeça para o lado, olhando diretamente para ele. "Agora vocês querem agir com calma", disse com um sorriso sutil. "Eu já entreguei meus documentos, não apresentei resistência e estou sendo tratada como criminosa. As pessoas que antes passavam sem se importar, agora estavam paradas.
3 pessoas gravavam com seus celulares, e os sussurros aumentavam a cada segundo. O público presente sabia que algo estava para acontecer. "Senhora, não precisamos de confusão", disse o policial mais velho, tentando controlar a situação. "Estamos só fazendo nosso trabalho." "Não se preocupe", Isabela disse, olhando ao redor. "A cidade inteira vai ver como vocês fazem o trabalho." O som de um motor potente ao longe começou a crescer. Um SUV preto e reluzente se aproximava rapidamente. O veículo parou de forma brusca no acostamento, levantando poeira no ar. A porta se abriu com firmeza, e de dentro saiu um homem alto, vestindo terno cinza e sapatos de couro preto. Sua postura era impecável, seus passos firmes, e seu rosto exibia a tranquilidade de quem sabia exatamente o poder que tinha. Samuel Mendes havia chegado. O olhar de Samuel varreu a cena. Ele viu Isabela ao lado do carro, os 2 policiais, o público com celulares nas mãos e a tensão no ar. Ele não disse nada de imediato, mas seu olhar foi suficiente para fazer os 2 policiais endireitarem as posturas como recrutas em frente a um comandante. "Boa tarde, oficiais", disse ele com voz calma, mas com o peso de alguém que controlava a situação. "Podem me explicar o motivo de pararem minha esposa?" O policial mais jovem foi o primeiro a falar. "Ah, senhor, foi uma abordagem de rotina. Recebemos uma denúncia de um veículo suspeito e..." "Veículo suspeito?" Samuel o interrompeu, arqueando as sobrancelhas. "Então vocês têm uma descrição detalhada do veículo suspeito?" O oficial engasgou com as palavras. "Sim, quer dizer, não exatamente, senhor, mas..." Samuel deu um passo à frente, seu olhar cortante como uma lâmina. "Deixe-me entender isso corretamente. Vocês pararam uma mulher negra sozinha, dirigindo de forma tranquila, e decidiram que ela era suspeita?" O silêncio tomou conta do lugar. Os espectadores ficaram ainda mais atentos. As câmeras dos celulares estavam focadas no rosto dos policiais, captando cada detalhe. "Com todo o respeito, senhor, nós apenas estávamos seguindo o protocolo", disse o policial mais velho, com o tom de quem já sabia que o fim não seria bom. "Protocolo? O mesmo protocolo que não exige uma descrição clara antes de abordar alguém?" Samuel questionou, cruzando os braços. "Então, qual é a descrição padrão de um suspeito? Me diga." O policial ficou mudo. Não havia resposta. Ele sabia que cada palavra seria um erro. "Exatamente", disse Samuel. "Vocês não têm uma descrição. Não tinham nada além de uma suposição." Os murmúrios entre as pessoas cresceram. A situação estava viralizando em tempo real. Samuel se aproximou de Isabela e estendeu a mão para ela. Ela pegou a mão dele com um leve sorriso de alívio. "Você está bem?" perguntou ele, olhando nos olhos dela. "Agora estou", respondeu Isabela, olhando de relance para os policiais. Ele voltou o olhar para os oficiais. "Agora escutem com atenção", disse ele com calma fria, mas cortante. "Eu quero os nomes e as matrículas de vocês. Agora." Os 2 policiais hesitaram, mas não havia saída. O policial mais velho tirou o crachá do bolso e o mostrou, enquanto o mais jovem o seguiu relutantemente. "Obrigado", disse Samuel. Ele tirou o celular do bolso e começou a fazer uma ligação. "Alô, aqui é o juiz Mendes. Preciso que o supervisor de patrulha venha até a Avenida Central imediatamente. Temos uma situação de abordagem irregular." O tom de voz de Samuel era neutro, mas o efeito foi devastador. Os policiais abaixaram as cabeças. Eles sabiam o que aquilo significava. A palavra irregular nas mãos de um juiz podia significar investigação, suspensão ou até demissão. "Senhor, isso não é necessário. Podemos resolver isso aqui", disse o policial mais jovem, quase em súplica. Samuel manteve os olhos nele. "Não.
Vocês tiveram a chance de resolver isso quando abordaram minha esposa de forma respeitosa. Agora, não cabe mais a vocês. O público aplaudiu. Alguns bateram palmas discretamente. Outros aplaudiram abertamente. A mulher que gravava o vídeo disse em voz alta: "Isso precisa ir para as redes hoje mesmo." A viatura de supervisão chegou pouco depois. O supervisor, um homem de semblante sério, desceu do veículo e cumprimentou Samuel com uma expressão de respeito. "Juiz Mendes, estamos aqui para colaborar." Samuel apertou a mão do supervisor e apontou para os 2 policiais. "Esses 2 senhores precisam de uma reciclagem. Eles confundiram zelo com abuso de autoridade. Eu confio que você saberá o que fazer." O supervisor assentiu com firmeza. "Entendido, senhor." Os 2 policiais foram afastados no mesmo instante. O público filmou tudo e os comentários nas redes sociais chegaram rápido. "Essa foi a maior lição de respeito que eu já vi. Quem tem poder de verdade não precisa gritar." Isabela olhou para Samuel e sorriu. "Você sempre sabe o que dizer." "Não se trata de saber o que dizer, mas de saber o que fazer", respondeu ele. "E nunca deixar que pensem que podem te desrespeitar. Se você acredita que respeito não é um privilégio, mas um direito, inscreva-se no canal agora. Aqui contamos histórias de justiça, coragem e reviravoltas inspiradoras. Comente abaixo. O que você faria no lugar de Isabela? Já passou por uma situação parecida? Não se esqueça de ativar o sininho para não perder as próximas histórias de justiça que precisam ser contadas.